dia, boa noite, independente do horário, né? Sempre o pessoal está aí acompanhando o nosso canal. Obrigado pela participação. Aqui é o Davidson, do canal Concurseiro em Formação. Estou aqui com a doutora Caroline. Então, alô aí, doutora. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Isso aí. É um prazer ter sido convidada para me apresentar aqui no seu canal, para ajudar os concurseiros. Bom, eu sou a doutora Caroline, sou especialista na área de Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Público. Eu fui concursada já há um tempo também, cerca de 10 anos, na Prefeitura de Santo André, então eu conheço os trâmites dos concursos, porque eu também prestava bastante concurso, até passar num concurso. No fim, eu acabei saindo de lá justamente para advogar, que eu acho que era mais fácil ajudar as pessoas do lado de fora do que atrelada à administração pública. Sim. E para poder ajudar melhor as pessoas, porque daí eu me dedicaria um tempo fora. Então, essa área de concurso público, ela está tendo muita procura ultimamente, porque os certames estão muito complicados, eles estão muito confusos, está havendo muita irregularidade, muita ilegalidade. E é através dessas irregularidades, dessas ilegalidades, que a gente vem ajudando o candidato a promover uma vaga, conquistar o tão sonhado concurso. Sim. Então, a gente hoje, eu falo por mim, né, também sou concurseiro, e a gente hoje, nós estamos buscando todas as alternativas para estar entrando no concurso. Porque antes a gente pensa, pelo menos eu, né? Eu pensava que era só fazer a prova e entrar. Não, a gente vê que existe várias etapas, e nessas etapas você pode estar sendo inapto, né, em uma das fases, e muitas vezes de uma forma, como você falou, irregular, ilegal, né? E aí aonde muitas pessoas não sabem que tem o direito de buscar, né, uma alternativa, buscar um recurso, né? E esse vídeo hoje, pessoal, a gente vai estar falando exatamente isso, sobre os recursos que cabem nos concursos, né? Em todas as fases cabem recursos, né? A doutora, com certeza com mais experiência e conhecimento na área, ela vai falar sobre isso. A gente, inclusive, tem umas perguntas para fazer para ela. Quem quiser depois também está fazendo as perguntas aí no chat, né, perguntando na parte lá de comentários. Ela com certeza vai estar aí, né, colaborando, ajudando o pessoal nessa empreitada, que, como ela mesmo falou, esse é o objetivo dela, está ajudando, né? Assim como é o objetivo do nosso canal, ajudar. Né? Então, como a gente está mostrando as trajetórias no concurso, esse momento agora é crucial para muitas pessoas, porque às vezes a pessoa está a um passo de entrar na carreira pública ali, do tão sonhado concurso que ela quer, e aí ela desiste porque foi excluída do certame por uma coisa que às vezes nem é culpa dela. Né? Foi um erro do lado da banca, foi um erro, né, de quem estava organizando o concurso, como houve muitos aí, como acontece. Né? E aí a doutora Caroline, ela é da região de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Hoje, o seu escritório, ele se situa onde, doutora? Hoje eu estou atuando em Santo André, né? Então a gente estava aí com um grupo, com uma equipe boa aí, trabalhando em outras áreas, trabalhista, previdenciário, civil. E a gente tem notado que essa demanda de concurso está crescendo cada dia mais, justamente porque tem muitos certames fazendo muita coisa errada. Então, a gente está transformando aí uma equipe para a gente trazer aqui para Santo André, a central aqui em Santo André, e, obviamente, espalhar para o Brasil inteiro, mesmo porque a gente tem a capacidade de atuar no Brasil inteiro. A minha OAB, ela funciona no nacional, e os processos, inclusive, é importante falar, que os processos são eletrônicos, né? Então, a maioria dos processos são as audiências e todos os trâmites do processo são totalmente eletrônicos, online. Então, o fato de eu conseguir ajudar à distância ajuda na diminuição de custos, ajuda na praticidade, porque o candidato não precisa se locomover. Então, no caso, você está no Rio de Janeiro, você pode fechar um contrato comigo, eu faço direitinho, o contrato, tudo escrito direitinho, para assegurar as duas partes, tanto você quanto eu. Sim. E o fato da gente estar trabalhando online, a gente consegue abranger o país inteiro e não precisa do candidato estar se locomovendo, entregando o documento pessoalmente. Ele
ele escaneia, ele tira cópia, manda para a gente por e-mail, a gente conversa por WhatsApp. É um meio mais fácil da gente conseguir estar atendendo todos os candidatos. Sim, essa poderia ser uma pergunta, né, que a gente poderia ter incluso na lista. Então já foi até adiantado na resposta, porque então os advogados eles podem atuar além do seu estado, mesmo que não seja fisicamente, pode atuar eletronicamente, né? Interessante. Então às vezes isso é importante, porque às vezes na sua área, né, no seu território, vamos dizer assim, na sua cidade, no seu estado, se você não conhece uma pessoa especialista, mas pela internet você acaba sabendo que aquela pessoa trabalha, né, ela, naquela área que você precisa, ela é especialista e ela, mesmo sendo de outro estado, ela pode estar te ajudando. Isso é legal. Exatamente. E nós conseguimos também, se houver questão de audiência, geralmente em mandado de segurança, recurso ordinário, assim, não tem muita audiência, não tem audiência. Mas Certo. se houver audiência, a gente consegue levantar a possibilidade de fazer audiência online. Interessante, legal. Hoje, com o advento do Marco Civil, tudo virou internet. E aí a pandemia veio e trouxe todo o Colaborou ainda resto para a mais, né? internet. Isso. Então, eu tenho diversas Legal. audiências, assim, durante a semana, de outros casos, né, que eu cuido. Às vezes eu cuido de alguns Muito casos de bacana. família. Então, tipo, tem diversos outros casos durante a semana que eu acabo cuidando que a gente consegue tratar online. Certo. Vamos então a algumas perguntas aí do nosso público, do pessoal que acompanha o nosso canal, né? Que são a dúvida de muitas pessoas que fazem concurso, às vezes ela perde, fica inapta por causa de uma determinada situação, ela não sabe como recorrer, então a gente vai fazer algumas perguntas para estar esclarecendo, né, para o pessoal que acompanha, para saber o que, que ela pode fazer, né? Então, vamos à primeira pergunta. Está preparada? Valendo R$ 1 milhão. Tô brincando. Vamos lá. Referente a, calma aí, ao tempo de preparação do processo. Quanto tempo mais ou menos leva aí para se preparar e dar entrada? Por exemplo, a pessoa ficou lá vamos dizer assim, na prova objetiva por causa de pontuação. Qual o período que leva para preparar a defesa dela em relação às questões, né? Aí já pode abranger, por exemplo, você pode falar sobre algumas áreas, como que aí já adianta a pergunta, né? Sobre a parte de pontuação errada, que às vezes a banca erra a questão, aí você tem que recorrer quanto à questão, né? Aí pode ser essa, pode ser também, acontece, a pessoa passou na prova e ela não foi convocada para o TAF, Sim. entendeu? Sim. Isso acontece. A pessoa, ela é, por exemplo, hipossuficiente, aí ela se cadastrou lá no CAD único e tal, entrou com a solicitação de isenção e não conseguiu a isenção. Também cabe recurso, correto? Correto, cabe recurso. Então, aí vamos aproveitar e vamos falar sobre esses detalhes. E também afro. A pessoa se candidatou como afro e o nome dela não saiu na lista de afro. Exatamente, não foi aprovada a lista de afro, ou eles exigem alguma outra apresentação. Então, Tudo quanto isso dá tempo para leva entrar com para recurso. esse tipo de processo, mais ou menos? Tá? Então, geralmente, quando você contata o advogado, ele tem que analisar o seu edital. Então, o edital, ele é a lei do concurso. Então, é importante que o candidato esteja sempre antenado a tudo que está escrito no edital. Ah, doutora, mas o edital está errado. Independente se o edital está errado ou não. Porque é através do edital que a gente vai conseguir Certo. argumentar alguma coisa ou recorrer para a área administrativa ou para a área judicial. Então, é importante que o candidato sempre seja antenado aos ditames do edital, porque ali é a lei do concurso. Tudo que estiver escrito ali é o que tem que ser feito, é o que tem que ser obedecido. Então, o advogado, por sua vez, vai pegar esse edital, ele vai estudar o edital, vai ver direitinho o que o edital pede, deixa de pedir, quais as lacunas que existem no edital. E diante das lacunas que existem no edital, a gente tem aí algumas defesas que a gente pode fazer e alguns argumentos que a gente pode utilizar. Mas na maioria dos casos, eles agem com ilegalidade justamente nesse sentido. Então, eles preveem uma coisa ali no edital, eles têm que dar uma resposta. Vou dar um exemplo que está acontecendo muito esses dias. Os candidatos, eles prestam um concurso para a área
da GCM, Sim, e eles acabam ficando inaptos no concurso, no exame psicológico, no exame psicotécnico. E aí, pela lei, é importante que o concurso dê uma devolutiva para o candidato. Não pode ser sim, uma questão subjetiva, falar, você só não passou. Não, não existe isso. Eles têm que dar uma resposta objetiva e coerente. Porque também existem as respostas genéricas. Então, não passou no psicológico e todo mundo, é por causa do item G, por causa do item A. É genérico, não é específico. Assim como tá vendo aí um certame que ele tá dando bastante problema, em que as pessoas estão, no caso, a banca, né, ela tá alegando que ela só vai dar essa entrevista devolutiva depois que passar todas as fases do concurso. Isso daí também fere princípios, né? O pessoal do concurso, os candidatos, eles têm que ter direito a concorrer igual todos, né? Ter uma concorrência, digamos assim, justa, né? É justa. justa, porque Isso. ele tem que ter o recurso. Né? A partir do momento que ele fica inapto, não sabe por que ficou, e ainda nem tem o direito de Vai recurso, alegar o quê? Que ele vai recorrer o quê? Porque ele não sabe. simplesmente falou assim, ó, sai daqui, vai procurar outra Uhum. coisa. Foi quase isso que a banca fez, né? Exatamente. Eu não quero você, então vou aqui fazer da minha vontade, Aí né? você fala, ué, mas qual o motivo? Não, não tem motivo não. Vai lá, depois a gente Eu resolve isso faço o que aí. eu quero, é. Só que É, assim, o pessoal tem que resumindo. entender que o direito público, né, quando a gente fala aí do presidente, a gente fala aí da administração pública em si, eles têm que obedecer a uma legalidade que está prevista na Constituição Federal, que está prevista na lei. Então, eles têm que obedecer à vontade do povo e o bem para o povo. Então, assim, não é porque eu quero passar num concurso. Não. Então, peraí. Qualquer um quer passar no concurso e ter estabilidade. Só que não Sim, é assim que funciona. Então, você presta algumas provas, TAF, psicológico, para realmente, porque assim, imagina, qualquer um tá lá dentro e qualquer um entra e, eu quero escolher aquele ali e aquele ali não. Então, por isso que tem o mérito de você passar no concurso, fazer toda a prova, fazer sim. todo aquele trâmite. Porque é importante que você esteja realmente apto para você servir a administração pública, servir o povo. Não é qualquer E, um que e entra lá. como diz no próprio edital, você tem uma qualificação, né? A Sim, pessoa tem que ser qualificada, ela tem que ter legitimidade, né? Ela tem que ter boa conduta, ela tem que ter idoneidade, conhecimento, força, vigor físico, né? E tudo exato. isso a gente demonstra nas etapas dos concursos. Não Sim, precisa, por exemplo, alguém falar que eu posso ou não. As etapas eliminam o candidato. Se ele não tiver exato. condicionamento físico, se ele não tiver intelectual, se ele não tiver E não adianta nem entrar com recurso, porque o candidato realmente tem que exatamente. aceitar aquela situação. Ou você treina e melhora, então, eu não consegui passar no TAF. Treina e melhora. Isso Emagrece, aí. malha, Não, não corre, é faz esse caso aí, treinamento por exemplo. constante. Não, tô dando um exemplo assim, mas se você quer passar no concurso, você tem isso como Tem que se objetivo, o preparar. importante é treinar, é se preparar. Não adianta falar, não, eu vou prestar o concurso e eu vou passar amanhã. Não, você tem que se preparar, porque não é só você que presta concurso, muita gente presta concurso e muita gente está muito bem preparada. Então não adianta você Sim. falar, não, eu vou prestar o concurso e depois eu entro com recurso e eu passo. Não. Não, aí também não, né? Mas É, a pergunta inicial, quanto tempo que leva um processo desse aí para ficar pronto, para dar entrada, né? tá. Então, diante da análise de todo o edital, nós analisamos o edital e verificamos quais pontos a gente pode recorrer. A gente pergunta sempre para o candidato: o que aconteceu com você? Então, houve alguma irregularidade? Por exemplo, a gente tem ali questões de candidato que fala assim: doutora, eu estava na sala fazendo o psicotécnico e o outro rapaz ele nem escreveu nada e ele passou. E eu vi que ele não escreveu nada. Então tem um favoritismo, você percebe que não pode existir isso. Todo mundo tem que ter Sim, condições iguais. Então, a gente pergunta caso a caso. O que aconteceu? O que falaram para você na hora? Foi negado a entrega de documento? O que aconteceu? E aí, tendo todas essas informações, a gente reúne as informações do candidato, a gente reúne as informações do edital e a gente trabalha em cima de decisões do juiz. Então, a gente tem aqui, né, digamos assim, uma tradição no escritório.
num comprometimento de falar para o candidato, olha, o juiz está julgando negativamente, o juiz não está dando. Então a gente estuda lá, Favorável. a gente estuda lá e vê que o juiz não está Tá indefinido. favorecendo, faz uns 2, 3 meses está indeferindo. Então a gente já protege o candidato e fala, olha, ele está indeferindo nesse ponto. Então acho que não é interessante entrar, mas porque a gente não quer que o candidato fique gastando dinheiro à toa. A gente quer que ele passe. Sim. Então, tem todo um estudo. Não é uma coisa assim que, 2, 3 dias eu já vou mandar porque seu caso é igual ao do Mas leva amigo. que Não, uns não 10 tem dias, 15 como. dias, mais ou É isso que eu menos. ia falar. Então, assim, não tem como eu falar que o seu caso é igual porque aconteceu a mesma coisa com você e não passou no Certo. psicotécnico, por exemplo. Então, eu tenho que analisar caso a caso. Tem casos que a gente consegue analisar ali, edital, documentos e pedir documento, enviar contrato, fazer tudo, em 3 a 5 dias. Mas Ah, tem casos que a gente precisa estudar um pouquinho mais, pegar de um jeito um pouco melhor para a é gente igual das poder. questões, por exemplo, né? Das questões, tem que Sim, preparar a tem que ter defesa um das preparo, eu não questões. Então posso fazer leva uma bastante defesa de tempo. qualquer jeito. E aí acaba levando 10, 15 dias, depende muito, Sim, tá? E aí, dentre essa impetração de um mandado de segurança, por exemplo, e a resposta do juiz, depende sim, muito de como foi protocolada a ação. Então, se eu entrar com uma ação com mandado de segurança, que é para proteger um direito líquido e certo, que a autoridade negou. Você tinha um direito ali porque você é cotista. Então, a autoridade negou esse direito. Não, você não é cotista, não quero aceitar. É um direito líquido e certo. O candidato tem que entrar e pedir. E aí a gente fala, ó, excelência, ele teve o direito dele negado. É um direito líquido e certo. Mandado de segurança. certo. E a liminar, ela serve para quê? A liminar a gente protocola junto com o mandado de segurança como um pedido preliminar, um pedido anterior. Antes da gente terminar o pedido, a gente escreve assim, excelência, tendo em vista que é um concurso público, o certame está acontecendo, tem posição do candidato que tem que ser atendida. Então, tem candidato que ele está ali na 20ª posição e são 22 vagas. Se ele sair dessa fase do certame, ele acaba perdendo a vaga dele. Então, a gente pede um pedido liminar para o juiz decidir logo para ele não perder a vaga dele Acelerar, no né? certame para acelerar. E, e dentre essa impetração do mandado de segurança e a resposta do juiz, a gente tem aí, se tiver liminar, o juiz responde ali dentro de 2 a 3 dias, pedindo mais documentos, ou dando a liminar, ou negando a liminar, dando alguma resposta. Depois Sim, dessa resposta inicial do juiz, o juiz vai abrir para a outra parte se justificar. Então, justifique-se por que você está negando o direito do candidato. E aí que tá. Porque quando você tem essa parte que a outra parte tem que responder, né? A autoridade que coagiu, a prefeitura, o município, o concurso, a banca em si, eles têm um prazo em dobro, porque quando é ente municipal, então se a gente tem um prazo de 15 dias, eles têm um prazo de 30, e é contado em dias úteis. Então, o que certo. acontece? Entre o percurso ali da citação da entidade pública para a resposta, aí até esse período de citação, a gente não pode garantir que ele vai ser citado no dia seguinte que o juiz respondeu, e também a gente não pode garantir que ele vá ser citado, né? Então eles têm ali um mecanismo de receber, mas eles recebem muita citação todos os dias, e às vezes eles demoram para assinar a citação, porque é muita demanda que os municípios, os estados, eles têm. Então, entre esse período de receber a citação, a intimação ali para eles responderem, a resposta deles é onde demora o processo. Porque eles têm Certo. que responder por que eles negaram e eles demoram para responder. Tem ocorrido ultimamente, tem uma coisa bem interessante, é que eles não estão se manifestando, eles não estão respondendo. E quando eles não respondem, dá revelia. O Instituto da Revelia significa nada mais nada menos do que o que você disse ali na inicial, se a outra parte não contestar isso, é tido como verdade. Então é interessante para o candidato que demore um pouco, porque se o ente municipal, se o ente público não responder em tempo hábil, a gente pode pedir a revelia e aí sim o candidato garante o direito dele de ou prestar a prova de novo, ou de entrar, que eles acabam não respondendo, seja por falta de prazo, seja por falta de responsabilidade. Aí, no caso, já defere
imediatamente que ele vai ser reintegrado ao concurso. Isso, Isso aí aí de defere. forma definitiva, não Não, tem mais julgamento para frente. não chega a ser definitiva porque tem o devido processo legal. Então, o juiz defere de plano, fala, olha, já que você não se manifestou, creio que o que foi dito aqui foi verdade. E aí eles têm ali o prazo para eles entrarem com recurso, para eles falarem, não, foi sem querer e tal. E aí o juiz Foi levar em sem querer. consideração ou não, o juiz levar em consideração ou não aquilo que eles estão alegando ali. Sim, Entendeu? Outra coisa que eu queria mencionar, que é muito importante quando o candidato tem aí um direito para ser defendido, e muitos candidatos vêm com essa dúvida, né? Quando o candidato tem um direito a ser defendido, ele já quer briga, ele já quer entrar no judiciário, ele já quer chamar advogado. E não é assim que funciona. Por quê? Porque o judiciário quer entender que o candidato também está tentando ser justo, de acordo com os certo. parâmetros do edital. Então, antes de entrar com qualquer recurso na esfera judicial, é importante entrar com recurso na esfera extrajudicial, para não invalidar nenhum direito. Então, Quando tem também, né? isso acontece. Mas assim, quando você está ali no edital, você vai verificar que o edital ele prevê prazos para recurso para determinadas situações. O Sim, certo é ele promover recurso para todas as situações. E esse recurso administrativo é muito importante, porque na hora que a gente entra com o recurso judicial, a gente alega assim: olha, excelência, entramos com um pedido extrajudicial, com um pedido administrativo, e eles mesmo assim negaram o nosso direito. Então, diante disso, isso daí dá uma certeza mais para o juiz de que a autoridade está fazendo alguma coisa errada. Então, primeiro você sim. entra com recurso administrativo, tendo o recurso administrativo negado, você entra com recurso judicial. Dá É, uma vamos dar um credibilidade exemplo maior. aqui para quem está acompanhando o vídeo. Por exemplo, a pessoa, o exemplo das questões. A pessoa foi lá, fez a prova, ela acertou a questão, ela tem certeza. Vamos dizer uma coisa bem descarada. 1 mais 1 são 2. E a Uhum. banca colocou que 1 mais 1 é 3. Porque acontece. Sim, é muito, acontece Então, em muito. perguntas que são óbvias, a resposta ali certa é aquela dali, igual 1 mais 1 é 2, e aí a banca errou. E Uhum. muitas vezes a pessoa entra com recurso, né? E a Isso já banca não aconteceu admite. comigo, e a banca ela não derruba, não anula a questão. Ela não anula, mesmo. Exatamente. Aí é onde O você que entra tem com outra. muito, inclusive, eu tenho alertado os candidatos porque eles entram na esperança, porque assim, quando você é uma pessoa honesta e justa, você acredita que as pessoas também sejam justos e honestos. E Certo. aí o candidato ele entra com o recurso administrativo na esperança de que eles vão ler o recurso do candidato. E infelizmente não é o que vem acontecendo. Eles deveriam ler, eles têm a obrigação de ler e responder direitinho, mas não. Eles dão a devolutiva com respostas genéricas. Genérico. Eles não leem o Exatamente. recurso do Automático. candidato. Exatamente. Mas mesmo assim, eu sempre oriento, falo, olha, não adianta você também colocar ali uma receita de miojo, porque você pode ser sorteado. Eles podem ler 4 recursos e os outros 20 não. Pode ser o Sim. seu. Então tem que ser uma Então, resposta tem que ser precisa, uma resposta concreta, precisa, de com, qualquer com jeito, vai ter que ter respaldo, né, esforço. com propriedade. Sim. Concordo plenamente. Vamos à próxima pergunta, então? Você já Sim, adiantou um monte de respostas antes de eu perguntar. Sobre mandado de segurança, liminar. perfeito. Inclusive, existe também a ação ordinária, né? Existe. A ação ordinária é um pouquinho mais longa, e só que ela garante as injustiças que são, ela garante que as injustiças que foram praticadas pela banca sejam eliminadas de uma outra maneira. Então, o mandado de segurança geralmente ele vem como um remédio. A gente inclusive chama de remédio constitucional. Então, o mandado de segurança ele vem ali para remediar uma situação urgente, uma insurgência Certo, para urgente, acelerar. para acelerar. E E a a liminar ação acelera mais ainda. a liminar acelera mais ainda. E a ação ordinária, que também dá para pedir uma liminar na ação ordinária, ela vem no condão de comprovar a ilegalidade e ela também ajuda os demais. O mandado de segurança, na maioria das vezes, também ajuda os outros candidatos. Tanto que todos os meus mandados de segurança, eu tenho feito isso. Eu não estou pedindo só para o meu candidato que eu estou cuidando, mas eu estou pedindo pelo certame, por todos os outros A candidatos. correção do que está errado. Exatamente. Então, o recurso ordinário, o recurso não, a ação ordinária,
ela tem um tempinho mais demorado, só que ela discute mais questões de mérito ali, umas questões de direito que são discutíveis. Então, em termos gerais, o mandado de segurança não tem discussão. Você é cotista, você é cotista. Direito líquido e certo. Pronto. Agora, o recurso ordinário é mais para, por exemplo, por causa das questões. Se é uma questão ali que está meio subliminar, a resposta, e, sabe? Aí a Tem gente mais de usa o uma recurso. alternativa, como tem. Isso. Aí, por exemplo, se a gente tiver uma resposta, 1 mais 1 é 5, aí é mandado de segurança. Se a gente fala 1 mais 1 é 2 porque é 3. Aí você dá uma discutida ali através da ação ordinária mesmo. Mas assim, isso daí é caso para o advogado pensar. Então, às vezes, muitos candidatos chegam na gente e falam: doutora, eu quero entrar com uma liminar, eu quero entrar com mandado de segurança. Eles, na verdade, nem sabem Parece muito o até que que é é compra, né? Ah, não, eu quero esse, eu quero aquele, não isso. sabe nem o que que... Não. Isso, por Então, isso... é importante que o advogado ele defina qual a melhor ação para o candidato, ele explique Certo. para o candidato, olha, no seu caso a melhor ação para entrar é essa, é aquela, e orientar direitinho o candidato sobre o que ele precisa fazer e quais os documentos que ele precisa entregar E para a gente por conseguir quê, né? comprovar e por quê. Exatamente. É sempre isso, por quê, para quê, como, onde, Uhum. quando, né? Essas perguntas são básicas, né? Sim, inclusive E, eu estou preparando um material como na sim, forma de uma apostila, justamente com isso, porque tem muitos candidatos, que nem você falou no começo, tem muito candidato que ele tá tendo essa dúvida. Ele passou no concurso, mas ele acha que ele não passou. Ele não sabe que ele pode recorrer daquilo ou daquilo outro. Então, eu estou preparando um material junto com uma equipe para a gente poder distribuir algumas apostilas dessa daí para o pessoal ficar mais informado, porque eles têm bastante dúvida. O que, que eu posso fazer? Será que eu podia sim. recorrer? Será que eu não podia? A Ó, gente eu vai vou falar... sortear também. Eu te mando no Ah, canal, você pode legal. sortear de graça para o pessoal. Podemos botar no vídeo aqui, na descrição do vídeo, bota um prazo, entendeu? Uhum. E aí Ainda faz, não tá pronta a apostila porque tá surgindo muito certame errado. Então a gente tem sim. que dar uma Então, paradinha para futuramente a gente ver. posta aí. Ouviu? Sim. Promessa da doutora Caroline. Uhum. Sorteio pessoal. Tá bom? Vamos à próxima pergunta? A próxima pergunta, voltada na área de direito. Vamos lá sobre o TAF. Seria a pergunta número 5. O TAF, vamos dizer, a pessoa foi eliminada no TAF. Tem várias formas de ser eliminada no TAF. Eu não vou falar assim, as pessoas, por exemplo, que não conseguiram fazer, porque aí é o que você falou, a pessoa teria que ter treinado mais. Mas, por exemplo, a pessoa está correndo, existem obstáculos que eu já presenciei na pista. Poxa, isso não existe, uma pista de corrida tem obstáculo, a não ser que seja de Sim. salto, né? Que não é o É, caso, entendeu? Mas, por exemplo, eu participei de concurso de guarda municipal, por exemplo, que a gente estava correndo e tinha um obstáculo para ficar correndo, pulando durante o percurso. Assim, estava previsto no edital? não estava previsto, isso não existe Eles isso. não podem fazer isso, exatamente. Exatamente, não é uma corrida com obstáculo. E aí, assim, muita gente, teve gente que caiu, quebrou o braço, tem ideia. Nossa. Quebrou o braço. Nesse caso, como que seria o recurso para a pessoa? Porque tem duas situações. Uma, por exemplo, a pessoa não conseguiu concluir a corrida porque ela se acidentou por causa daquele obstáculo. E segundo, que ela Ou porque quebrou o braço. um terceiro se acidentou e aí atrapalhou os outros candidatos. Também tem isso, tem outros que são atrapalhados, mas o que eu ia falar é que, por exemplo, se ele quebrou o braço, ele não tem condições de fazer outro Não, exame agora. não. Aí tem como ele fazer depois e ser reincluído? Sim, sim, tem como entrar com recurso, porque nessa questão do TAF, por exemplo, o candidato ele tem que ter em mente que o concurso ele tem que agir com lisura, transparência, tem que ter a gravação da realização do teste, tem que ter legalidade, proporcionalidade, tanto então para falar, a gente está falando de uma prova de corrida, é desproporcional. Você lança no edital que tem obstáculo ou não. Aí você treina para Sim, ir. E o mais importante, tem que ter condições equivalentes entre os concorrentes. Então, você concorda que você que estava na faixa da direita e correu, e quem estava lá no outro canto da esquerda não teve problema? Você não teve condição equivalente. Você acabou sendo atrapalhado por uma questão de percurso de um terceiro.
né? Nesse caso desse concurso, foi para todo mundo igual, não teve diferença. Mas era uma coisa que não estava no edital. Agora tem um outro detalhe, por exemplo, que eu já passei também. Às vezes teve gente que perdeu por causa disso. Eu, Uhum. sinceramente, eu por experiência, eu já fui preparado. Eu me alimentei bem, me hidratei, procurei descansar e relaxar, esperar até a hora que eu fosse convocado para o TAF. Mas tem TAF que a gente chega 9 horas da manhã e só vai fazer o exame por volta de 2, 3 horas da tarde, tem gente que vai fazer 7 horas da noite. Chega 8, E 9 horas da isso manhã e vai também fazer. é caso de recurso. Então, a condição equivalente, quando a gente fala entre os concorrentes, poxa, você chega então às 8 da manhã, você está sem se alimentar, aí é meio-dia, na verdade você se alimentou antes de sair de casa, aí é meio-dia, no sol do meio-dia, você Não vai tem o que fazer a comer, prova. não Você não tem o que comer. comeu, não É, tem o que comer, eles não oferecem. Então, assim, alguns candidatos fizeram a prova às 8 da manhã, numa temperatura ótima, amena, e você fez no sol escaldante do meio-dia. Cabe recurso. Cabe, porque as condições não são equivalentes. Você às 8 da manhã fez numa temperatura amena, tava sol, mas estava bom. Meio-dia choveu. Cabe recurso. Porque as condições têm que ser equivalentes. A gente não pode prever que o tempo vai ficar bom o dia inteiro ou não, mas a gente também não pode atrapalhar num grau o candidato que ele não passe, não supere o concurso justamente por uma irregularidade que eles não observaram, entendeu? certo. Aí, E tem que ser gravado, eles têm que fornecer a gravação. Então, tem muitos sim, concursos também que está negando a gravação. Às vezes o candidato fala, não, eu fiz 25 flexões, o, o examinador gritou comigo, 24, 25, contou as 25 flexões e anotou 24. Aí você pede administrativamente, eles negam. O que você faz? Entra com recurso mandado de segurança, porque você tem um direito aí, você tem certeza que você fez as 25 flexões e você sim. vai conseguir passar. É uma boa. Tem a quantidade, né? Tanto Sim. abdominal, flexão, barra, Uhum. tudo isso aí. É importante dizer que nenhum advogado pode garantir êxito causa-ganho. Nenhum Sim, advogado. Se o advogado te prometer que você vai passar, que você vai ganhar, que ele é mágico, pode. Porque nenhum advogado pode te prometer êxito 100%. só se A ele não fosse tudo, ser. né? Se ele fosse Não, advogado, juiz, não, defensor, a todo não mundo. ser se ele, se Não ele é. seja da administração pública e tá cometendo um crime ali de improbidade, um Não, crime de não tem como. prevaricação, se aproveitando da situação e pagando para os candidatos entrarem, porque não existe. Porque assim, é que nem aquela história de faça o inglês em 3 meses e fique fluente. Não tem como prometer que uma pessoa que às vezes não tem uma didática vai ficar fluente em 3 meses do inglês. Não tem condição. Não tem É como prometer dedicação. algumas coisas, é dedicação. Sim, muito bom. Vamos pular então? Vamos para a próxima pergunta. Seria referente ao documental. O documental, por exemplo, a pessoa ficou no documental, porque tem gente que não tem nem noção de como que seria o recurso documental, né? A pessoa entregou lá os documentos, aí simplesmente inapto. Aí a pessoa, alguns não dão recurso, e quando dá, a pessoa entrega o documento e mesmo assim não é reintegrado. Cabe também recurso, parte documental. Cabe recurso sim, porque é uma etapa que visa analisar a idoneidade do candidato. Então, se o candidato Correto. cometeu alguma irregularidade, respondeu o processo, inclusive até Sim, candidatos que responderam o processo, mesmo que penais, hoje em dia, se o processo está pago, se ele cumpriu pena, alguma coisa assim, tem assim a possibilidade de a gente conseguir reinserir ele no certame, porque em nenhum momento a Constituição proíbe o candidato certo. condenado a prestar concurso público, por exemplo. Outra coisa, dentro dos limites legais, sempre, óbvio, a banca ela tem que sempre dar uma motivação da sua reprovação. Então, é justamente nisso que a gente se pauta. Se a banca não te deu uma motivação coerente da sua eliminação, eliminei porque eu quis. Eliminei por causa do item A, lê lá. Se eles não dão, Normalmente é. é, se eles não dão uma justificativa coerente, você pode exigir a justificativa, ainda que depois do recurso você não passe. Então, eu acho importante. Eu vou entrar com recurso porque eu acho que eu vou passar.
não, eu vou entrar com recurso, eu não sei, eu acho que é porque eu fiz tal coisa. Aí a gente tem que analisar caso a Tem caso. que ter fundamento, né? Tem que ter fundamento, porque não É, adianta você falar, não, só porque dá para entrar com recurso, eu vou entrar com recurso e eu vou passar. Não, tem que ter um eu vou fundamento. falar por mim. Já aconteceu isso comigo na parte do documental. Teve um concurso que eu fiz que eu fiquei inapto, mas não falou, a banca não falou por quê. Mas me deu a oportunidade de recurso. Aí eu fui até a prefeitura. Aí lá na prefeitura eu expliquei o que aconteceu, descrevi, aí eu preparei meu próprio recurso, coloquei as provas e entreguei, entendeu? Entreguei lá e aí foi aceito. E foi aceito, entendeu? Aí, olha só, eu não precisei entrar na justiça. Só o fato de eu ser transparente, verdadeiro, né? Uhum. Eles aceitaram, né? Obviamente estudaram o meu caso e me deram apto, entendeu? Sim, acontece em muitos casos. E graças a Deus eles analisaram o seu caso, mas que nem eu falei, a Foi, gente está tendo um grande problema justamente nessa questão, porque o candidato entra administrativamente, faz tudo o que tem que fazer, ele tem aptidão. Muitos candidatos, inclusive, eles têm aptidão, por exemplo, para porte de armas de fogo. certo. E eles têm a aprovação do conselho, eles têm todo o exame psicológico, psicotécnico em dia, eles trabalham com isso a longa data, só que eles não são Sim. aprovados no concurso por mera delicadeza da administração pública que nega o direito do candidato. Mas ele tem toda a comprovação ali de exames anteriores. Porque se é idoneidade, é idoneidade. O cara não tem nada, não tem nenhuma irregularidade, não tem o Uhum, porquê, né? exatamente. Tá certo. Vamos para a próxima. Vamos ver aqui mais uma. O exame médico e toxicológico. Como que E seria esse? esse daí também, igual a todos. Lembra que a gente tem ali a questão do edital, o candidato tem que estar sempre antenado a tudo que o edital falou. E o candidato foi e cumpriu todos os parâmetros. Então, ele foi lá e fez o exame médico e o exame toxicológico deu negativo. Uma tese que a gente usa bastante nessa questão é o fato do candidato ter exames anteriores, que nem eu falei, tem gente que já trabalha na questão de segurança, já tem ali exames que o deixam apto, né, que atestam que ele é apto para exercer a função militar ou alguma coisa nesse sentido. E a gente também tem a questão da carteira de motorista. Vamos dar um exemplo. Quando você faz ali a prova para você tirar a sua CNH, você passa pelo exame médico, exame psicológico, Alguns né? toxicológicos, né? Que é o que a gente está Isso, falando. alguns toxicológicos. E aí, você concorda comigo que quem te atestou que você podia tirar a carteira de habilitação foi uma autoridade pública? Sim, Logo, se verdade. uma autoridade pública que tem fé pública te autorizou a tirar a carteira e te deu aptidão para você ser um motorista, também o que ela diz tem validade para outras épocas, para outras situações. Concordo, concordo. Outro detalhe que eu estava pensando, por exemplo, tem concursos também, que às vezes a pessoa está até assistindo, esperando isso. O edital saiu fazendo a convocação para o exame médico, mas ele tem que fazer todos os exames em 10 dias, 5 dias, que acontece, entendeu? Sim, Os exames são solicitados de uma forma, em pouco tempo, né? Pouco sim. tempo a pessoa fazer, não dá tempo da pessoa fazer, Não que dá tempo acontece. hábil, isso É, daí tudo é regularidade do certame. Então, eles não dão tempo hábil. Por exemplo, eu tive aí uma questão de uma candidata que ela ficou inapta na altura. Então, para provas militares, o próprio Alexandre de Moraes já definiu que é sim razoável pedir a questão da altura, né? Todavia, ele determinou que a altura feminina é de 1,60 m e a masculina é certo. de 1,65 m. E essa minha cliente, né, essa candidata, ela prestou a prova num dia, teve a resposta bem próxima, assim, a um final de semana, um feriado, e geralmente eles colocam um tempo muito estreito para você entrar com um recurso, né, 2 a 5 dias pelo edital. E
ela precisava fazer o quê? Ela queria, né? Ela precisava fazer um teste antropométrico pelo IPEA, acho que é IPEA, pelo Instituto de Pesos Tem e Medidas. um instituto de medida lá. Isso. Só que estava fechado, porque era uma emenda de feriado. Então, assim, por mais que para o edital, para o concurso, não tenha essa questão de, acabou hoje, amanhã é feriado, sábado, domingo, não tem essa questão de dias úteis, eles têm ali um sistema, né, que eles abrem o local para recurso, então, até às 17 horas da sexta-feira. Se você tentar acessar, você não consegue acessar depois das 17 horas da sexta-feira, você não consegue fazer Certo. recurso. Então, independente se é um dia útil, se é um dia que é feriado, se é uma emenda de feriado ou não, você não consegue fazer depois o recurso. Por mais que a lei, de repente, abrange que prazos são feitos em dias úteis. Então, o que aconteceu com essa candidata? O Instituto de Pesos e Medidas, ele fechava na sexta-feira, por causa da emenda de feriado, e ela não conseguiu fazer. E aí ela foi obrigada a entrar com recurso judicial, entrou com administrativo, obviamente, mas ela foi obrigada a entrar com recurso judicial para ela conseguir juntar o exame que ela fez no Instituto de Pesos e Medidas, porque eles colocam um tempo de recurso assim pequeno, é justamente para isso, para eliminar o candidato desistir. E quanto tempo, mais ou menos? No que sentido, Que desculpa? levou o caso dela aí, mais ou menos? Não terminamos ainda, porque tá bem recente e caiu naquela malha de que a parte contrária não respondeu. Então ela tá aqui beirando a revelia já agora pro dia 20, 25, por aí, tá quase dando revelia. Se eles não responderem, Certo. eles têm até o último dia para responder o recurso. Se eles não responderem, a gente pede a revelia. Entendi, meu Deus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Tem que ter fé. Vai dar certo, amém. Então, vamos para as finais aqui, vamos fazer umas perguntas finais. O psicotécnico já comentou sobre ele, né? Pergunta pessoal aí, o que você mais gosta de fazer? Só para você relaxar agora, pensa aí. Olha, eu trabalhei muito tempo, né, no funcionalismo público, então eu vi como é que funciona a máquina pública. E eu vi também que tinha muita gente que não conseguia, de repente, se manter num emprego na CLT, num emprego fixo, fora. Porque, assim, os chefes dentro do funcionalismo público e fora deles são diferentes. Então, quando você é CLT, você tem que cumprir o horário ali do CLT, o empresário ele acaba sendo abusivo, tem assédio moral demais, ele não respeita o funcionário. Então, justamente por isso que o sonho de muita gente é ser funcionário público. Eu também ainda tenho o sonho de ser funcionária pública, mas em escala um pouco mais alto. Só que para a gente que é advogado, por exemplo, para ser funcionário público, vamos supor, para ser procurador municipal, a gente tem que ter o exercício de 3 anos ininterruptos, pelo menos 5 processos por ano, para a gente conseguir passar num concurso e Muitas comprovar o exigências. E além tem que exercício. fazer a Então, prova ainda. e além, fora as provas. E aí, o que acontece? Eu estava nessa fase de prestar concursos para ser procuradora, para ser promotora, essas questões. Só que conciliar o trabalho de advogado, porque eu teria que advogar obrigatoriamente para eu ingressar no concurso, 3 anos Então, o trabalho de conciliar estudo com o trabalho, eu acabei me deixando levar. E eu acabo trabalhando muito mais e vendo que eu rendo muito mais ajudando as pessoas aqui fora do que se de repente eu entrar para o funcionarismo público e ficar lá dentro. Sim. Também é um meio de ajudar sendo procurador e tal. Mas eu prestava assim bastante concurso e aí eu dei uma pausa, porque além de eu precisar fazer esses 3 anos, já tô desde 2018 advogando. Na verdade, a gente advogava um pouco antes, assim, a gente não tinha OAB, trabalhava com os colegas, mas a gente sempre ajudou o pessoal assim da administração, o pessoal de concurso público. Sempre ajudando. Isso aí. Sempre Legal. ajudando. Então, o importante para mim é eu poder ajudar o candidato. Às vezes o candidato tem que falar, doutor, eu não estou conseguindo. Como que eu faço esse recurso? Eu dou uma instrução ali, eu ajudo. Porque o importante é ajudar o candidato. A gente já esteve desse lado, a gente sabe o que ele está sentindo, a ansiedade dele. Então eles ficam assim, e meu processo? Como é que tá meu processo? Como é que tá meu processo?
Eles ficam bem E, ansiosos. então, você está atuando há quantos anos já? Bom, eu atuo com a OAB fixa já desde 2018. Porém, nesse período que eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, eu trabalhei lá por cerca de 10 anos, né? Eu era auxiliar administrativa lá, só que sempre no departamento jurídico, na Procuradoria-Geral. Então, eu trabalhei ali na corregedoria, trabalhei nessa parte. E aí, em determinado momento, eles me deram uma função gratificada para eu fazer parte da comissão de estágio probatório. Então, também é outra questão de Certo. direito público ali, mas para quem entra. Então, eu compus, eu era presidente da banca de estágio probatório da Prefeitura de Santo André durante alguns anos. Então, antes de tirar a OAB, eu ainda trabalhei um tempão lá, para depois você falar, não, Muita vou sair, vou responsabilidade. advogar. Vou sair, vou advogar, porque eu acho que eu vou ser mais rentável lá fora, ajudando os candidatos a entrarem. Legal. Agora, a pergunta para a gente fechar aí. Qual a sensação que você tem quando vocês vencem? Porque não é só o seu cliente, você também, né? Está lá junto, toda a luta, todo o trabalho. Sabe Né, como você fica? que nem eu falei, eu acho assim, eu já passei muito por essa situação de ansiedade, de, ai meu Deus, vou prestar uma prova, vou passar, não vou, é difícil, estudei, passei noites a fio. Então, quando a gente vê que o candidato passou e ele entrou, nossa, a gente quer fazer festa, a gente fica na maior alegria. Não, a gente conseguiu e a gente sabia que o direito do candidato estava ali, só precisava evidenciar. Então, Foi eu fico feita a justiça. extremamente satisfeita Que bom. e eu não sossego enquanto eu não ver a justiça sendo feita. Eu oriento o candidato a todo tempo, eu converso, eu tento doar o meu tempo o máximo que eu posso, porque a felicidade quando o candidato passa, eu sou a primeira a avisar, ó, deu certo, a liminar foi concedida, o processo terminou, sabe? Eu fico muito contente, eu gosto bastante de ver um candidato feliz porque passou. Mas porque a situação do Brasil não é uma situação muito fácil, né, para quem é CLT. E ser concursado é o sonho da vida. A gente tem mais flexibilidade de Muita horário, gente. e a gente tem também a questão que eu falei da chefia, que os chefes do funcionalismo público, eles não têm uma empresa deles para zelar. Então parece que a situação lá dentro é mais amena, mais tranquila. É difícil também, eles têm responsabilidade? Tem. Mas é diferente de um chefe aqui fora que se você não trabalhar, ele não ganha dinheiro no final do mês, ele fica bravo com você e, sabe? É diferente o Quer clima. cortar logo. E você não tem. Muita gente tem esse sentimento de assim, meu Deus, eu vou trabalhar hoje, meu chefe tá bravo comigo, vou ser mandado embora. No funcionário público não tem isso. Não tem. Então, você passou Só se ali do fizer alguma estágio. coisa errada, né? Só se fizer uma coisa errada, mas assim, você passou ali do estágio probatório, dificilmente eles te mandam embora. Só Sim. conseguem te mandar embora mediante processos de exoneração e você responde ainda, você consegue se defender. A gente faz toda essa parte, tanto a parte do estágio probatório eu faço, e também a parte do processo disciplinar depois que precisa. Então, por exemplo, se Ainda você tem isso incorreu, ainda, né? Depois de estar lá dentro, tenho tem o depois de risco estar de lá ser. dentro, exatamente. É Temos verdade. muitas ações nesse sentido. Infelizmente, tem candidatos que eles acabam entrando e errando, de fato, a gente defende como a gente pode, mas tem candidatos que injustamente são acusados de várias coisas justamente por causa desse militarismo da administração pública, que, sabe, Infelizmente. coloca a culpa no funcionário que ele não tem. Passar para alguém a bola. Exatamente. É isso aí. Ó, doutora, muito obrigado. Né? A gente já está aqui, já tem 50 minutos praticamente. Nem parece, né? Nem parece. Mas acredito que já esclareceu muitas dúvidas. Né? Como Ai, a que gente bom. falou, quem tiver mais dúvida pode estar postando aí depois, que aí, né, com o seu tempo hábil, né, com certeza é bem ocupada, você pode estar Uhum. respondendo ou me perguntando, eu te pergunto, né? A gente vai somando forças aí para um estar ajudando o outro, tá bom? Perfeito, sem Então, problemas. E agradeço muito a participação. Deus logo, abençoe logo a você, gente a sua vai estar família. entregando aí um material para os candidatos ficarem mais a par dessa situação de o que eu faço, se eu passei, se eu não passei, recorro, não recorro, tenho o direito de recorrer ou não. Então, a gente vai trabalhar num material aí para a gente poder ajudar Certo. melhor os candidatos, porque eu estou vendo que está muito deficitário no mercado esse tipo de coisa. Então, vou deixar o seu link aí de contato na descrição, tá? O WhatsApp, né, o e-mail, que aí o pessoal entra em contato também para tirar demais dúvidas. Pode ser? Exatamente, perfeito. Pode ser sim.
Então tá ótimo. Tá bom? Mais alguma Obrigada. ressalva? Não, por hora é só isso. Estou muito contente de poder ajudar mais e mais candidatos. E qualquer dúvida, fala, ai, doutora, mas você vai cobrar consulta para eu tirar uma dúvida? Não, gente, manda mensagem, a gente conversa. É isso aí. Obrigado aí. Um abração, tudo de bom e até breve. Vamos rumo à vitória, né? Como a gente fala no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.